Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do canal aqui do Ciência e Brisa, esse canal que é um devaneio meu que eu não sei de onde que veio, para onde que vai, mas que está sendo aqui construído, documentado com o intuito de registrar conteúdo de divulgação científica, aulas, vídeos falando sobre ciência, filosofia, documentação de pensamentos de vários setores diferentes, metafísica, música, sociedade, ciência, etc. E se você está chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, meu nome é Rafael, sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica aqui da UNB e trabalho lecionando assuntos vinculados à mecânica dos fluidos e áreas afins há uns 15 anos mais ou menos, né? E aqui no canal a gente tem assim algumas atividades meio que mais ou menos regulares. A gente tem aqui os inscritos no canal, né? Que são as pessoas que clicam no botãozinho aqui, se inscrevem e tal. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, dá uma força pro canal, se inscreva. É uma coisa meio boba ficar pedindo inscrição, assim, mas quando eu entendi a lógica de funcionamento do algoritmo, eu percebi que convidar as pessoas para se inscreverem, para curtirem os vídeos, para se tornarem membros do canal, são atividades assim que favorecem o crescimento do próprio canal, assim. E se o canal tem um propósito de levar divulgação científica para mais pessoas, essas atitudes elas ajudam o canal. Então inscreva-se no canal, ative também o sininho das notificações para você ficar meio que sabendo quando algum vídeo novo foi gravado. Isso gera um certo senso de comunidade aqui, já que é uma relação muito distante, muito virtual, você aí na sua casa, eu aqui na minha casa. Então eu peço a sua inscrição, peço a ativação das notificações. Se você sentir de contribuir com o canal financeiramente, a gente tem também aqui os apoiadores do canal, que são membros, né, uma categoria, tem os inscritos, tem os membros, que são os apoiadores, que também têm acesso a conteúdos exclusivos, tem algumas prioridades também na organização e gestão do próprio canal, né, e a gente também tem um grupo do Telegram, um grupo privado, assim, que lá você pode ter contato com outras pessoas da comunidade do Ciência e Brisa. Eu sempre deixo o link da descrição do grupo também aqui no próprio vídeo, né. Então, dito isso, bora pro vídeo, né. Sejam muito bem-vindos à sexta aula do curso de Magneto e Hipertermia aqui do Ciência e Brisa. Eu andei um tempo afastado desse processo assim de documentação de novos conteúdos aqui no canal por conta de uma série de questões pessoais. Fiquei doente aí várias vezes nos últimos meses, né? Aqui em Brasília a gente tem um clima muito seco. E essa secura, assim, que vem na época de agosto, ela cobra um preço alto da saúde das pessoas que aqui habitam, né? Eu tenho muito problema de rinite, sinusite, então passei uma temporada, assim, intensa, cara, de muito desconforto, assim, principalmente nessa região, assim, da cara, né? Mas cá estou, assim, meio capengando e ao mesmo tempo tentando estar um pouco mais presente para poder retomar aqui esse conteúdo que para mim ele é importante no sentido de que ele me ajuda a divulgar um tema de pesquisa que muito me interessa e isso também tem um certo impacto esperado do ponto de vista da minha carreira, porque alunos que chegam para trabalhar comigo, eles podem já ser beneficiados por essa documentação de conteúdos aqui no Ciência e Brisa. Isso me economiza também tempo futuro, então faz parte do meu planejamento estratégico, se é que ele existe assim, porque também às vezes eu sinto que é um negócio meio solto assim na minha cabeça, mas faz parte dessa vontade, dessa intenção assim, finalizar a documentação desse conteúdo voltado ao curso de Magneto e Hipertermia. E a minha ideia agora é a gente entrar um pouco mais em detalhes em relação à modelagem matemática do fenômeno físico, né? Eu contei muita história até esse momento, passei 4 aulas falando de artigos científicos que foram documentados, mostrando mais ou menos um panorama da área. Isso é útil, por exemplo, para a pessoa fazer uma revisão bibliográfica, né? Num trabalho acadêmico, por exemplo. Mas tem muita coisa para ser também abordada, até mesmo do ponto de vista assim de aula mesmo, né? Assim, da gente pegar e começar a colocar as leis da física que descrevem o fenômeno e como que essas leis vão ser traduzidas numa linguagem matemática, usando notação simbólica, para que a gente crie um modelo matemático visando no futuro, de repente, simular aqui esse problema, né? Então é importante que o cientista em formação
ele tenha tanto essa capacidade de absorver um certo entendimento histórico daqueles assuntos, mas também de se aperfeiçoar tecnicamente na modelagem, né, do fenômeno físico, ainda mais se a gente tiver voltado, por exemplo, a esse interesse mais assim teórico, numérico, computacional, que é o meu viés, assim, né? Então, na última aula, eu basicamente, deixa eu pegar minha câmera e pôr aqui no cantinho. É importante eu fazer isso. Teve uma vez que eu gravei uma aula inteira sem perceber que eu tava só a minha cara e eu tava passando na lousa e tal, e não sabia que não tava gravando a lousa, porque aqui eu tenho duas telas, então eu fico sabendo que tá sendo gravado na tela da direita. E a tela que eu olho assim, eu tô vendo só a lousa bonitinha, nem vejo minha cara. Mas enfim, eu pus a minha cabeça ali no canto, você deve estar vendo aqui um violão, uma bag de violão, um quadro. Eu fico confuso, cara, quando eu olho pra cá assim, enfim. Então eu tô aqui no cantinho, beleza. Na última aula, vou deixar minha cara ainda menor porque aqui o que importa é realmente a lousa. Então na última aula eu andei um pouco nessa lousa assim e trouxe para vocês a ideia de que existe uma quantidade de energia passível de ser quantificada vinculada a um campo eletromagnético. Quando a gente pensa em campo eletromagnético, né, essa junção de eletricidade e de magnetismo, uma coisa que vem assim na minha mente é a luz, por exemplo, né, que é uma onda eletromagnética que você pode imaginar que a parte elétrica estaria associada, por exemplo, a uma senoide nesse plano e a parte magnética num plano assim perpendicular. Eu não sei desenhar direito, mas seria algo nesse sentido assim, né? Essa imagem é muito clássica na nossa cabeça, assim, de duas ondas em planos diferentes, uma vinculada a uma parcela elétrica, outra a uma parcela magnética, e a luz sendo uma onda eletromagnética que transporta energia, né? Ela pode ser também pensada como um conjunto de fótons, de partículas portadoras de energia que iluminam, né, o nosso universo. Essa ideia da onda eletromagnética ou de algo de natureza tanto elétrica quanto magnética, isso está muito presente nesse formalismo matemático que a gente passa com detalhes no curso, por exemplo, de fluidos magnéticos, quando a gente põe as equações de Maxwell, que mostram claramente esse acoplamento, mas o que a gente traz disso para a discussão aqui em magneto e hipertermia é essa essência, que é uma equação que aqui está muito simplificada, que só traz informações referentes à parcela magnética dessa energia feita por um campo magnético sobre a matéria dipolar, mas é importante a gente ter essa clareza, isso tem no livro do Rosenzweig muito claramente, que eu teria aqui, na verdade, um termo a mais algumas integrais aqui, vinculadas à parcela elétrica, sim, caso eu tenha simultaneamente a possibilidade da aplicação de um campo elétrico e magnético no material que seja magneticamente responsivo, né, que tem a capacidade de se magnetizar e também eletricamente condutor. Isso é uma distinção que é importante quando a gente vai começar a estudar fluidos magnéticos, quando a gente tenta diferenciar o que a gente chama de ferrohidrodinâmica do que chamamos de magnetohidrodinâmica, né? Enquanto a ferrohidrodinâmica, que é mais esse objeto de estudo vinculado à magneto e hipertermia, lida com a modelagem do comportamento de fluidos não condutores de eletricidade, mas magnetizáveis na ação de um campo externo, a magnetohidrodinâmica ela vai lidar com fluidos condutores de eletricidade, portadores de cargas livres elétricas, que na ação de um campo externo vão estar sujeitas a uma força de Lorentz. Então são assuntos bem diferentes assim, e esse assunto que a gente está lidando aqui, magneto e hipertermia, tem mais a ver com ferrohidrodinâmica mesmo, tá? Mas fato é que nesse contexto da ferrohidrodinâmica, como a gente não tem eletricidade ou campo elétrico, né, isso não importa pra gente, essa parcela que eu estaria somando aqui da energia vinculada à parcela elétrica, ela não existe, tá? A gente fica só com essa parcela realmente magnética, que depende, né, do campo aplicado e de como esse material vai responder, né, como que esse campo vai induzir algo no material, esse é o campo induzido. Então na última aula a gente avançou um pouquinho nesse sentido, e o que a gente viu basicamente é que essa área aqui dentro da curva de esterese, ela estaria associada à energia que o campo magnético transfere às nanopartículas quando você aplica um campo magnético oscilatório em cima desse sistema, tá? Algumas
coisinhas tiveram que ser aqui assumidas, como por exemplo, que esse campo ele é um D e que existe uma defasagem constante entre o H e o M, entre a excitação e a resposta, né? A gente usa um processo também de integração por partes aqui nessa parte da lousa. E aí a gente chegou na última aula nessa relação, assim, né? Que materiais ferromagnéticos respondem à reversão de um campo aplicado por meio de uma dissipação de potência esterética. Então essa dificuldade das partículas de seguir direitinho o campo, esse atraso que tem quando o campo mudou, ela já não entendeu ainda, fica sempre uma parcela em fase, uma parcela fora de fase da minha resposta em relação à minha excitação, e é isso que gera essa dissipação da energia do campo na forma de calor. Isso é um fenômeno físico de natureza termodinamicamente irreversível, eu poderia colocar nesse sentido. A gente sabe que essas irreversibilidades elas geram uma entropia no seu processo, e algo de irreversível acontece. Então o campo manda essa energia para as partículas e elas se agitam e elas se esquentam, e esse calor não vai voltar para as partículas e aumentar o campo que foi aplicado. Esse campo foi perdido. Você mandou esse campo lá para as partículas e ele vai virar outra coisa nesse processo irreversível que tem a ver com histerese. Pois bem, então, para a gente modelar melhor esse fenômeno, eu vou aqui mostrar algumas ideias que elas estão bastante vinculadas a um artigo de 2005, se não me engano, do próprio Rosenzweig, em que ele mostra uma modelagem usando variáveis complexas para a gente poder quantificar essa variação de energia interna que esse material vai experienciar quando sujeito à ação de um campo magnético externo, transiente, geralmente oscilatório. Aqui ele considera já um caso, então, de um campo 1D oscilatório. Então esse campo seria, por exemplo, um cosseno de uma frequência ômega-t na direção EZ. E aí, o que eu posso usar, né, de tecnologia matemática para poder reescrever esse campo é usar aquela identidade de Euler, na qual eu poderia falar que esse cosseno nada mais é do que a parte real dessa exponencial complexa, que vai ter um cosseno de ômega-t na parte real e um seno de ômega-t na parte imaginária, menos i seno, né, de ômega-t. Não sei se tem um menos agora, não me recordo de cabeça, mas tem a parte do seno, que é a parte imaginária, a parte do cosseno, que é a parte real. Então, esse cosseno, que é a minha excitação, seria a parte real dessa exponencial complexa pela identidade, pela relação de Euler, né? Que também tem a ver com a identidade assim, de Euler, que é uma coisa maravilhosa. Então aqui, cara, esse campo poderia ser expresso pela equação 3. Agora, o que eu vou assumir aqui é que a minha resposta, o meu m de t, reparem que aqui eu já estou colocando um m de t, que nem estou colocando um vetor, assim, porque já estou assumindo que é um caso 1D. Então tem aqui o campo na direção EZ, e o H está na direção EZ, e a minha resposta está na direção EZ, então não preciso desenhar aqui os símbolos de vetores, tá? Então eu vou suprimir aqui, pelo menos para lidar com a minha magnetização, que está nessa equação número 4. Então esse cara eu vou assumir que seria a parte real de uma relação que vai basear em 3, em que eu vou pegar o H0 é I ômega t, a parte real de H0 é I ômega t, eu sei que é o campo que eu citei, só que eu vou multiplicar esse campo por uma suscetibilidade complexa. E esse aqui é um negócio muito interessante, porque a suscetibilidade de um material magnético, ela é definida como a razão entre a magnetização e a excitação, né? A resposta e a excitação, né? O M e o H. E aí já se assume nisso que o material que segue uma lei do tipo, por exemplo, cadê? M igual a Q, H, que esse material ele é um material que responde muito rapidamente à aplicação de um campo, no sentido de que M vai ser sempre meio que colinear a H. A gente tem que pensar assim que magnetização é uma média volumétrica num volumezinho bem pequenininho ali, um volume sensitivo que você consegue imaginar que esse cara é um pontinho de um material contínuo equivalente, e essa média volumétrica nesse volumezinho da orientação dos dipolos individuais das nanopartículas que ocupam aquele volumezinho seria o valor local da minha magnetização naquele pontinho, né? Então quando a gente tem um campo que se aplica no material, esse campo vai induzir um torque nas partículas que vão girar. Isso demora um tempo para acontecer, é muito rápido, mas demora um tempo, e aí elas se alinham rapidamente, e a elas, entre elas assim, vão interagindo com interações de longo alcance. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também nesse mini curso, porque a ideia também é trazer um pouco de modelagem de muitos corpos para vocês.
E aí as partículas elas vão interagindo entre elas, assim, formando cadeias, estruturas, que isso demora um tempo para acontecer, não é tipo instantâneo, né? Então, quando eu assumo que eu apliquei um campo H e logo o M está sempre alinhado com H, isso é uma hipótese. E essa hipótese aqui a gente chama de hipótese de superparamagnetismo. Então o material que obedece M igual aqui a H é um material superparamagnético, SP, superpara, tá? Então a gente vai assumir algo nesse sentido, mas aqui, como a gente não pode assumir sempre uma instantaneidade, porque se tivesse uma instantaneidade entre esse material, a ação e a resposta, não teria magnetohipertermia. A gente viu que a esterese é o lance que manda. Então eu vou assumir que que o meu Ki ele é um Ki complexo, no sentido de que eu vou ter uma parte real e uma parte imaginária, uma parte em fase e uma parte fora de fase com a resposta. Então aqui é um tratamento, uma proposta de um tratamento que a gente vai olhar para essa tecnologia que a matemática nos dá, vinculada ao entendimento de variáveis complexas, essa ideia de um plano complexo, né, de um eixo complexo que é perpendicular a um eixo real, em que eu posso ter coisas acontecendo nesse eixo, independentes desse eixo, e usar esse plano complexo para poder guardar informações que são mais ou menos independentes. Isso é útil nesse sentido, porque como eu sei que quando eu pego o campo e aplico, as partículas demoram um tempo para responder. Quando elas começam a responder, o campo já mudou. Então eu tenho sempre esse lance meio que em fase e fora de fase. Isso é muito conveniente para a gente de ser tratado, vamos colocar assim, em termos de uma abordagem de variáveis complexas. Então aqui eu vou assumir uma coisa que seria equivalente ao superparamagnetismo, quando eu ponho a equação 4, porque tem um Ki que aparece aqui, mas o meu Ki não é um Ki qualquer, é um Ki complexo, em que ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária, né? Um Ki linha e um Ki duas linhas. E a gente vai ver que essa parte aqui real vai estar em fase com excitação e essa parte fora de fase. Então, se eu uso 5 em 4, eu posso reescrever a minha resposta, o meu M, com a parte real de um Ki linha H0 é I ômega T, menos um I Ki duas linhas H0 é I ômega T. Oh, que beleza! Então agora apareceu um Ki linha e um Ki duas linhas. Propriedades adicionais. Vocês lembram que na primeira aula do curso eu mostrei aqui esse artigo de 86, né, do Fanning, New Technique for Measuring the Complex Susceptibility of Ferrofluids. Então apareceu aqui essa informação na equação 5, a minha resposta complexa, a minha suscetibilidade complexa, de tal sorte que no meu desenvolvimento, então eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui o meu M, a minha magnetização vai ser a parte real desse cara aqui. Vou pegar uma aguinha aqui, porque, velho, tá muito seco aqui em Brasília. Aqui no meu quarto nem tá com 55% ali, não, tá 21% ali na verdade, é porque esse sensor tá em outro quarto. Aqui eu tô fazendo um sistema de monitoramento de umidade e tal, e de controle no meu escritório de casa, para juntar um hobby, que é a parte de microeletrônica e programação de placas controladoras, com a necessidade de deixar o ambiente mais confortável, né? Então é isso, tá? Beleza, então aqui eu vou ter essa equação para N. E aqui, então, já que eu tenho vários termos, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou expandir, cara. O que eu estou expandindo? Ah, tá. Estou usando a minha identidade aqui de, olha, o meu E e ômega T, vou separar num cosseno de ômega T, mais, é mais mesmo, ótimo, mais I seno de ômega T, e tanto para a parte do Ki linha, né, que é esse cara aqui inicial. Então aqui eu estou usando o seguinte, que E I ômega T é igual a um cosseno de ômega T mais um I seno de ômega T. Pronto. Estou usando isso daqui para esse cara aqui, para esse cara aqui. Então, a minha equação aqui em cima, deixa eu voltar para cá, não ficar muito poluído. Essa equação que eu vou sublinhar, esses dois termos aqui, eles vão virar 4 termos aqui, bem maior, beleza? Então, evoluindo aqui, depois eu vou aplicar a parte real. Aqui vai acontecer um negócio interessante, porque o último termo vai ficar um I vezes I, menos I vezes I, que vai ficar um sinal positivo aqui, e virou real esse cara. Eu tenho dois termos imaginários, esse cara e esse cara aqui, mas como eu estou falando que essa informação é a parte real disso tudo, então sobram dois caras no final, e eu tenho um negócio muito interessante, que a minha resposta à excitação, meu M de T, vai ser um H0 que multiplica um Ki linha cosseno. Lembra que o campo era um cosseno, então eu vou ter uma parte da resposta em fase com a excitação vinculada à parte real da minha
suscetibilidade complexa e uma parcela fora de fase vinculada à parte imaginária do meu Ki complexo. Essa equação 6 ela é muito importante para a gente. Mas lembrem-se que o que eu tenho aqui em cima para o meu ΔU é integrar MDH numa linha fechada de um ciclo. Então, para poder usar essa informação em 6 para estimar a minha variação de energia interna, o meu ΔU num ciclo, aqui em cima, vamos olhar para aqui direitinho, reparem que é ΔU, isso aqui é Joule. Né? Isso aqui não é Joule por tempo, qual que é a variação, o delta de energia interna num ciclo. Então aqui eu vou integrar esse cara num único ciclo, mas no lugar de M eu vou substituir o que eu acabei de obter aqui embaixo, na minha equação 6. Então eu vou ter esse cara como sendo... de onde que veio esse menos 2? Não lembro. Mas aqui tem o MDH. Né? O M está aqui H0, que linha cosseno, que duas linhas seno, isso aqui seria o M. O meu DH, eu faço um negócio interessante, eu faço tipo isso aqui, ó, DH dt, aí eu vou pegar o H, esse cosseno, se eu derivar o cosseno, derivada do cosseno dá menos seno, é isso? Derivada do seno dá cosseno, derivada do cosseno acho que é menos seno. Aí, por isso que aparece aqui, ó, menos H0 seno, então o DH dt vai ser igual a alguma coisa aqui, uma função f, eu posso pôr assim de t, de tal sorte que o meu dh que aparece vai ser uma f dt. Então a f no fundo é a derivada, que é esse cara aqui, e agora eu integro no tempo, na verdade. Tá vendo? Então eu estou integrando no tempo, em vez de integrar em dh, porque eu usei dh dt igual a essa função, que eu sei calcular que é menos esse cara, e eu multiplico por um dt, e eu vou ter um dh. Acho que vocês entenderam aí o que eu quis fazer. Porque agora eu vou integrar num ciclo, de 0 até 2π sobre ômega, que é o período de um ciclo, beleza? Eu não estou agora só tentando lembrar, cara, de onde que veio esse menos 2 aqui, de algum lugar, cara, deixa eu ver, ΔU no ciclo, 2π sobre ômega, M0 MDH, velho, de onde que veio esse diabo desse 2, velho? M0 MDH, o M tá aqui, ai, minha coluna... Na equação 6, o dH dt já apareceu ali. Eu pus um 2 ali que eu mesmo não estou conseguindo me explicar de onde que veio esse 2. Rapaz. E é o menos 2, né? Se vocês conseguirem observar isso daí, vocês me falam, velho. Porque eu estou confuso. Seno de ômega t. Pois bem, vamos ignorar esse menos 2, porque eu mesmo agora também não estou entendendo de onde que está vindo, mas vamos continuar aqui no nosso cálculo. O que a gente vai ter, que realmente importa para a gente, é o seguinte, que aqui nessa primeira integral, fica um integral de cosseno, seno, quando eu integrar isso assim, nesse período, esse cara vai dar zero, essa integral, ela é cíclica, e vai sobrar só a parcela do que duas linhas como integral de seno quadrado. Se eu integrar nesses limites, no final eu vou ter isso daqui, a minha equação. Π μ0, um Ki duas linhas, um H0 ao quadrado, que é a amplitude do campo ao quadrado, vezes F, que é a frequência do campo. Na verdade, cara, é isso. O F está em Hertz, ele é 2π, ômega sobre 2π, desculpa, então você pega a frequência em radiano por segundo, divide por 2π, e aí eu acho que esse 2 aqui, ele some a partir do momento em que eu uso essa relação de ômega como sendo F vezes 2π. Talvez, inclusive, esse 2 venha disso aqui, tá? Porque eu tô... tem que multiplicar uma frequência. Quando eu derivo o H, né, tem que multiplicar, derivo com relação ao tempo, tem que multiplicar uma frequência aqui. Então essa frequência que vem aqui, o F, ela é 2π, ômega sobre 2π. Então em algum lugar assim que vem esse 2, que eu acho que é dessa relação aqui. No final, o que a gente vai ter, que vai importar, é que essa taxa de produção aqui, agora repare que eu tenho um P.M, tem um pontinho aqui em cima, porque aqui eu estou multiplicando pela frequência, que vai dar uma coisa 1 sobre segundo, para ter uma taxa. É isso mesmo. Eu pego assim, integro num ciclo, né? Então eu vou integrar assim durante um intervalo de tempo que ele fecha ali um ciclo. E eu vou ter a minha energia total. Se eu multiplicar essa minha energia pela frequência em Hertz, eu teria um F vezes um P, estou chamando isso de P.M. Porque esse cara é por unidade de tempo, é uma taxa, entendeu? Então, quando eu multiplico pela frequência, eu transformo esse cara em P.M. Fato é que essa equação aqui, o que é interessante é o seguinte, μ0 é uma constante. É a permeabilidade magnética do vácuo. Π, constante. H0, uma constante. Você vai aplicar um campo com amplitude, ele varia no tempo, mas
naquela amplitude. E a frequência também é uma constante. A única coisa que eu não sei, que não é input operacional do meu problema, é o que duas linhas. É essa parcela imaginária da resposta complexa. Então, esse cara é uma propriedade nova, que eu vou chamar de propriedade dinâmica do material, no sentido de que é uma propriedade que vai depender da dinâmica do comportamento das nanopartículas naquele volumezinho pequenininho, enquanto elas são excitadas sobre a ação de um campo transiente que varia no tempo. E é uma coisa que assim, não depende só assim, para o ferro fluido tal esse cara vale tanto. Depende de qual é a frequência que esse cara está sendo excitado, qual que é a temperatura. Então, dependendo de como está acontecendo o fenômeno, o meu Q duas linhas vai ter um valor ou vai ter outro valor. E esse cara é simplesmente, esse P.M, a gente tem que compreender, que é a taxa de variação da energia interna de um pontinho de ferro fluido sujeito à ação de um campo transiente em alta frequência, né, que opera sobre esse material magneticamente responsivo, considerando que esse cara está meio que isolado, assim, que ele, né, não tem condução de calor em torno, que não tem tecido biológico, que não tem um monte de coisa que tem em magnetohipertermia. Então esse cara é só um termo de produção. Se a gente pensa na equação da energia, né, quem fez aqui o meu curso de convecção de calor no Ciência Brisa, tem ali uma aula em que eu deduzo a equação da energia. Se a gente pensa nessa equação, esse P.M seria um termo fonte apenas, só isso. Né? Tem aquele termo da taxa de energia armazenada, o ρCp, derivada com relação ao tempo da temperatura. Tem o termo da difusão de calor laplaciano de T, a condutividade térmica. Tem, aqui no caso, como é um tecido biológico, eu vou mostrar para vocês, tem um termo de perfusão sanguínea também. Então esse cara seria só um termo de geração vinculado à conversão, à transferência da energia do campo para esse sistema de partículas sob a forma de calor. Né? Então, pessoal, a gente tem aqui algumas perguntinhas, eu vou já encerrar essa aula por aqui, para a gente poder avançar na discussão. E a primeira delas é o seguinte: como que esse P.M ele vai se relacionar então com o campo de temperatura dentro de um tumor? Porque essa dedução que a gente faz aqui assim é basicamente pegar assim, a termodinâmica de materiais magnéticos, a gente identifica que existe que essa área interna da curva de Hystéresy ela é igual à variação de energia interna, né, desse material. A gente propõe um tipo de campo, um cosseno, a gente propõe que a resposta, o M, ele tem uma resposta superparamagnética, mas com uma suscetibilidade complexa, que tem uma parcela em fase e fora de fase do campo, vai lá, integra e tem uma expressão para essa taxa de variação da energia interna, né, no volumezinho material magnético, sujeito a MHT. Mas como esse material agora é um tumor, é um tecido biológico, tem sangue ali que passa, tem metabolismo, tem ATP, mitocôndria produzindo energia, né, tem atividade metabólica ali. Como é que a gente encaixa esse P.M numa equação geral pro tumor? Essa é a pergunta, que é uma pergunta que a gente vai avançar na próxima aula. E a outra é como é que a gente pode obter esses valores de Q duas linhas, porque Q duas linhas não é um negócio dado, trivial, né, que você põe uma tabelinha e vê lá Q duas linhas. O que eu vou mostrar aqui para vocês é que a gente tem alguns modelos matemáticos, algumas teorias assintóticas para estimativa da suscetibilidade complexa de um ponto de ferro fluido, que algumas consideram que as partículas não interagem entre si, outras consideram que eu tenho no máximo interação entre pares de partículas. Então, como é que a gente computa esse cara, né? E o que eu vou mostrar é que além de usar teorias assintóticas, a gente também sabe que tem como medir isso no laboratório. Teve aquele artigo que eu citei do Fanning nos anos 80, em que ele fala de uma técnica experimental para isso, mas também a gente pode obter esse valor de Q duas linhas usando simulações de partículas magnéticas, simulações de muitos corpos, pegando uma caixinha, colocando ali 2.000 partículas, resolvendo a segunda lei de Newton em cada partículazinha, modelando as forças de longo alcance entre elas, o campo, os torques, resolve, faz uma simulação longa, cara, faz várias realizações, tira a média, estatística. Eu desenvolvi um software para poder fazer isso ao longo do meu doutorado.
Isso também funciona muito bem. Então, daqui para frente, eu vou tentar mostrar algumas abordagens científicas que a gente pode adotar para poder responder essas duas perguntas no intuito de propor um modelo matemático bem legal para lidar com a magnetohipertermia. Eu espero que tenham compreendido as ideias centrais da aula de hoje, né? E a gente se vê na próxima aula do canal aí do Ciência e Brisa. Falou, meu povo! É nóis!